Primeiro, boa tarde. Estava comentando com o Rafa que falar depois do almoço é sempre mais complicado para manter todo mundo acordado e atento, né? Então, vamos tentar fazer isso. Primeiro, agradecer, então, o convite. Fico bastante contente, honrado, né, de encontrar os colegas. E, enquanto eu estava aqui ouvindo o Rafa, eu não pude deixar de lembrar, né? 2011 para cá já são quase 7 anos. É muita coisa, é uma loucura, né? Parece que foi outro dia que eu cheguei na aula do EFEND num dia que era meu aniversário, primeiro dia de aula, né? Foi outro dia, e aqui estamos 7 anos depois. E aí eu estava refletindo, né, quando eu estava preparando o material que eu trouxe para vocês, e também é assustador, faz 5 anos que eu pesquiso essa questão das pessoas com deficiência e consumo midiático, de uma forma geral, e é uma maluquice. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro, assistindo as falas da parte da manhã, eu fiz um compilado de ideias aqui que eu acho que tem a ver com o que eu vou falar e vou tentar resgatar, fazer esse gancho. Então, o professor Effendi, por exemplo, ele falou sobre experiências como configuradoras dos novos saberes por campos diferentes e diversos. A Lisiane, a necessidade de despertar a reflexão crítica nos estudantes, né? Esse é um desafio monumental hoje em dia. Professora Giane, os atores sociais e suas responsabilidades para com a cidadania, né? Isso vai ter a ver com o que eu vou falar. O Richard, os usos e as apropriações das mídias. E o professor Nicolás, a publicidade audiovisual inclusiva. E todos esses temas que foram falados aqui, eles permeiam o tema que eu trago para vocês, por conta de ter a ver com uma mesma lógica, né? Então, primeiro, só trazer, a título de contextualização, a questão do conceito principal disso que eu vou apresentar para vocês, que é o conceito de acessibilidade comunicativa, que eu trabalhei na minha tese, né? E é um conceito ainda em desenvolvimento, porque ele carece ainda de ajustes, né? Eu fui percebendo isso durante o percurso. E, de forma geral, é um elemento essencial dos processos comunicacionais, ou seja, por isso que ele permeia todos esses outros temas que a gente está falando aqui. Ele tem a pretensão de ser uma linguagem com desenho universal, no sentido de uma linguagem que possa ser acessível para todas as pessoas, independente de suas habilidades. Ele tem uma ligação direta com respeito aos direitos humanos, né, das pessoas com deficiência, e ele promove a cidadania comunicativa. É importante lembrar um dado, né, que é um dado muito chocante, que ele foi motivador, inclusive, para o meu trabalho aqui na Unicinos, que aqui no Brasil nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência. É um número assombroso, assim, e quando eu trombei com esse dado, eu fiquei... Primeiro, eu desconfiei de que aquilo não pudesse ser verdade, não pode ser, porque 45 milhões de pessoas é 1/4 da população, praticamente, é 24,5% da população. E, conforme eu fui pesquisando, eu descobri que, dessas 45 milhões de pessoas com deficiência, 36 milhões de pessoas são pessoas com deficiência visual. E esse número é que vai começar a me motivar a querer entender como é que essas pessoas com deficiência visual consomem as informações e participam desse banquete informativo que tem na internet. E aí, de lá para cá, desde que eu comecei a fazer o doutorado, que eu também começo a provocar os meus alunos lá na Unipampa a fazerem pesquisas ligadas a esse tema. Então, só para uma questão histórica, para vocês verem, que eu começo ali com fotojornalismo acessível, a Caroline tenta ensinar para pessoas cegas como fotografar de maneira jornalística, e a gente trabalha com um grupo de pessoas cegas, que depois é o mesmo grupo que eu vou trabalhar como pesquisa na minha tese. Inclutag foi ligado a jornalismo de moda, foi o desenvolvimento de uma etiqueta para colocar em roupa, e a etiqueta tinha um QR Code, que a pessoa cega podia saber detalhes sobre aquela roupa, desde a cor até como vestir, que tipo de look usar, etc.
A audiodescrição jornalística no Museu Jango, da Janine, já é um momento um pouco mais maduro das minhas orientações, onde eu já estou no percurso final do doutorado, e que eu já começo a trabalhar com esse conceito da acessibilidade comunicativa mais aplicado. Então, a gente faz a audiodescrição no Museu do Jango, lá em São Borja. E, por último, esse que eu trago para apresentar para vocês, que é a acessibilidade comunicativa nas praxis jornalísticas cotidianas. Ficou faltando no grupo RBS, da Letícia, que é o trabalho que eu acho que é o trabalho mais maduro que eu orientei e também o que está trazendo mais frutos. Então, vamos a ele. A problemática que está envolvida com esse trabalho, né, então, assim, eu estou trazendo a minha experiência como orientador e também de pesquisador, porque a gente foi fazendo um trabalho concomitante, ela fazendo a parte do TCC dela e eu fazendo pesquisa em paralelo. A problemática está ligada com os contextos históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais, comunicacionais das pessoas com deficiência. Então, fazer todo esse levantamento, e eu tinha feito boa parte disso na minha tese, e a gente fez esse levantamento querendo entender isso na atualidade. E a produção jornalística sem acessibilidade comunicativa, porque o que nos chamou a atenção é por que a RBS, com todo esse poder que tem, ela não desenvolve acessibilidade comunicativa, no sentido de por que os conteúdos não são acessíveis para pessoas surdas e para pessoas com deficiência visual, por exemplo, mesmo existindo leis que obrigam a fazer isso. E cabe uma ressalva que é interessante, né? Eu defendi minha tese e 1 mês depois entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje é a lei que, com força de lei, né, que vigora para que todos os meios de comunicação, né, e não só os meios, e até para a gente fazer um meia-culpa, né, vou ficar à vontade de fazer a crítica, mas é para que a gente possa fazer essa reflexão. No próprio colóquio aqui, se nós tivéssemos algum colega cego ou com deficiência auditiva, a gente ia estar excluindo a pessoa de poder participar do colóquio, porque não tem nenhum tipo de acessibilidade. Sempre que a gente está fazendo os eventos, produzindo conteúdos comunicativos de uma maneira geral, a gente costuma não pensar nessas pessoas, até porque elas são, de certa forma, invisíveis dentro dessa coisa toda. E aí a gente resolveu, então, fazer uma questão-problema, que era de que maneira que a acessibilidade comunicativa é considerada nas praxis cotidianas de produção jornalística do Grupo RBS. E era uma coisa que eu falava em sala de aula, que eu queria entender o que acontecia lá dentro da redação. E essa aluna, então, resolve que ela vai mergulhar dentro da redação, vai passar um tempo lá dentro para a gente descobrir, e é isso que ela faz. Deixa eu ver se não pulei aqui. Não. Aí a metodologia que a gente usou, a gente fez a pesquisa contextual, a exploratória, pesquisa da pesquisa, para poder entender bem como trabalhar com isso. E fomos fazer a pesquisa de campo, né? Então, eu fazendo orientação à distância, porque ela foi fazer durante as férias escolares dela, então ela embarcou por uns 10 dias dentro do Grupo RBS, com autorização, tudo, né? O pessoal sabendo o que ela ia fazer, e ela foi fazer uma observação que era não participante, e traz dados que são muito interessantes, porque revela um cenário que é um cenário triste, né? No ponto de vista. Então, assim, na coleta de dados, né? Então, ela fazia um diário de campo, que era compartilhado comigo, porque a gente estava à distância, então ela fazia um diário de campo e a gente ia trocando informações. Então, conforme ela ia me trazendo informações novas do que ela ia percebendo, do que ela ia observando, do que ia acontecendo nas reuniões de pauta, porque ela foi para 0 Hora, para Gaúcha e para a RBS TV. Né? Então, participou de reunião de pauta, entrevistou pessoas, conversou com pessoas de maneira informal, e conforme ela ia me trazendo as coisas, a gente ia reconfigurando os rumos da pesquisa ou o que ela precisava tentar descobrir a partir daquilo. Então, a gente ficou preocupado não só em entrevistar jornalistas, mas também as pessoas que estão no entorno do que acontece. Então, as pessoas que trabalham com a questão informática, então que fazem o site do 0 Hora, que agora mudou o nome, mas o pessoal que faz o site, o pessoal que edita, porque a gente queria saber se esse pessoal barrava a produção de acessibilidade. E a gente descobriu, na verdade, que assim, as nossas várias hipóteses que foram surgindo durante o processo,
elas, na verdade, elas eram... na verdade, existia uma coisa que era muito mais simples. Na verdade, o que a gente acaba descobrindo é que existe uma ignorância sobre do que se trata a tal da acessibilidade comunicativa. Quando ela pedia para conversar com a pessoa oficialmente, olha, eu estou fazendo uma pesquisa, eu preciso conversar contigo, você pode me doar 10 minutos do seu tempo? E quando a pessoa sabia sobre o que era, as primeiras pessoas, olha só que interessante, já estou indo para o fim, olha só que interessante, as primeiras pessoas que fizeram a entrevista com ela, passaram as informações para as outras dentro da redação, e as outras não queriam mais dar entrevista, porque ficava todo mundo constrangido de não ter o que falar. Então, ela começou a ter dificuldade nas seguintes entrevistas, porque as pessoas já sabiam do que se tratava, e elas, não, eu não vou falar disso, porque, agora que eu sei do que se trata, eu não quero falar. Então, a gente começou a ter que mudar as estratégias, né, estratégias de entrevista, para poder fazer as coisas fluírem de uma maneira melhor. De maneira geral, as pessoas da parte técnica sabem que existe, então, questões de acessibilidade na web, ou de janela de libras para televisão, ou de legendagem, ou de audiodescrição para televisão. Todos sabem que existem, mas nunca fizeram curso, nunca falaram disso dentro da redação. Então, isso é um ponto pacífico. Os jornalistas, os primeiros que não sabiam ainda da história, né, as jornalistas e os jornalistas, né, independente, tinham comportamentos bastante interessantes, né? Quando ela falava sobre o que era, a pessoa falou assim, sim, eu já fiz uma matéria que falou sobre uma pessoa cega. Então, a gente começou a perceber que a dimensão da percepção do próprio jornalista, de quem trabalha produzindo conteúdo, é a de que eu preciso falar destas pessoas e não transformar o meu conteúdo acessível. Não adianta a pessoa fazer uma matéria sobre pessoas com deficiência e as pessoas não poderem acessar. Para mim, né, é uma lógica tão óbvia, mas quando você fala para as pessoas não percebem isso. Recentemente, há mais ou menos um mês e meio atrás, o Profissão Repórter, né, aquele programa da Globo com o Caco Barcelos, fez um programa dedicado a essa questão, né? Então, eu peguei para assistir, para ver como é que ia ser a abordagem. E aí é muito interessante, porque no discurso do programa se fala da importância disso, mas o programa inteiro ele é sem acessibilidade. Então, é uma coisa esquizofrênica, porque se critica dizendo, olha, a gente precisa considerar as pessoas com deficiência, porque a pessoa cega, mas o programa inteiro não tinha audiodescrição, não tinha legenda, não tinha janela de libras. Como é que a pessoa vai consumir aquele programa? Não vai. Né? Então, ela fica alijada desse processo. Então, os frutos, indo já para o final da minha fala, os frutos desse trabalho que eu fiz com a Letícia, né, minha ex-orientanda, da qual tenho bastante orgulho, né, ela falou que ia estar assistindo, espero que esteja. A gente fez juntos ali o TCC, claro, né, eu orientando ela produzindo, metendo a mão na massa mesmo. Depois ela teve um artigo aprovado no Intercom Nacional, agora esse ano. A gente tem um artigo aprovado agora no SBPJ, vamos apresentar em novembro. Estamos apresentando aqui, eu estou apresentando aqui o trabalho. Temos um artigo submetido à revista Âncora e ela está fazendo um projeto de pesquisa para o mestrado. Eu gosto de ressaltar essa parte de como que os estudantes compram a ideia, às vezes, do orientador e conseguem fazer depois ter uma certa autonomia. Então, hoje, né, eu já percebo, a Janine, que foi uma que eu citei agora há pouco, né, a Janine hoje ela trabalha com audiodescrição, né, então é muito bacana a gente acompanhar os alunos e as redes sociais nos permitem fazer esse tipo de coisa hoje de uma maneira muito satisfatória e ver que a pessoa ela comprou aquela ideia e ela levou aquilo para a carreira dela, né? Então, eu estou muito feliz, muito contente, eu estou vendo que a Letícia está indo pelo mesmo caminho. Então, a título de finalizar a minha fala, a gente queria saber, então, a pergunta era de que maneira que a acessibilidade comunicativa é considerada nas praxis cotidianas de produção jornalística no Grupo RBS, e a maneira, então, fazendo um resumo, né, do que a gente fez como consideração final nesses trabalhos, de uma maneira equivocada, a gente poderia colocar esse adjetivo, de uma maneira bastante equivocada, porque
a forma com que estas pessoas estão lidando com as pessoas com deficiência é ainda sobre um ponto de vista de um vitimismo, coitadinhas, elas não têm habilidades, elas na semana da pessoa com deficiência, os jornais se deitam em cima, né, fazem pautas, mostrando superação. E aí, esse é um indício de problema, porque todas as vezes que o jornalismo, por exemplo, faz uma matéria falando de superação, né, de como as pessoas se superaram, significa que a gente está botando barreira. Então, a gente está falhando, né, um indício de falha social. E no mesmo modo que se aponta, né, então, às vezes se aponta falando, porque o trem suburbano não tem acessibilidade, porque o ônibus não tem acessibilidade, porque o museu não tem acessibilidade, porque as pautas vão neste sentido. Não se faz uma meia-culpa, percebendo que, dentro da própria redação, a gente produz conteúdos sem acessibilidade. Então, fica um conteúdo que é um conteúdo inócuo, infértil, né? Ou seja, acaba não acontecendo comunicação, tem uma incomunicação nesse processo. Acho que era isso. Fiquei no meu tempo?